Toda convulsão é uma crise epilética, mas além da convulsão existem muitas outras formas de crises epiléticas. Vamos falar a respeito de epilepsia, a respeito de convulsão, vamos desmistificar muitas questões de crenças culturais que se arrastaram pelos anos. E com muito prazer, mais uma vez, Momento Neurosaúde na bancada comigo, o nosso querido doutor José Guilherme Amorim. Seja muito bem-vindo mais uma vez, doutor. Olá, Alisson, tudo bem? Muito obrigado mais uma vez estar aqui. Olá a todos que estão acompanhando a gente aí. Sempre bom participar aqui e compartilhar esses assuntos aí tão importantes. É sempre um prazer tê-lo aqui. Doutor, essa questão que é muito comum no cotidiano das pessoas, a convulsão, a crise epilética, aquela tratada, ou melhor, provocada por um trauma, ou aquela que vem de um tratamento com medicamentos que de repente a pessoa só estopa o medicamento e tem uma crise. O que você pode falar para a gente a respeito dos diferentes tipos? É uma situação muito comum, eu acredito que praticamente todos já viram, né, já presenciaram, às vezes na igreja, às vezes no mercado, locais públicos, alguma pessoa tendo ali uma crise convulsiva, né? Então é uma situação muito comum, é importante compartilhar com as pessoas assim como se comportar diante de uma situação dessa, né? Às vezes as pessoas tentam segurar a pessoa que está manifestando, né? Tenta às vezes colocar a mão na boca, tem que tomar muito cuidado, orientar bem para os ouvintes que não se deve fazer isso, não se deve colocar a mão na boca de uma pessoa que está tendo uma crise convulsiva, porque é um risco, né, para quem está ali tentando ajudar, né? Existem relatos até de amputação dos membros mesmo, da ponta do dedo, a pessoa está totalmente fora da consciência, né? Então a situação assim que tem risco, né? Você não deve fazer esse tipo de ato, né? Tentar ali colocar a mão na boca dessa pessoa. E a questão da crise epilética em relação à convulsão? Eu abri falando que toda convulsão é uma crise epilética, mas além da convulsão existem outras formas. O senhor poderia abrir uma explicação a respeito principalmente da diferenciação desses termos e de como a pessoa deve tratar cada um deles? A epilepsia a gente classifica como um quadro crônico. O paciente ele manifesta aquilo de forma recorrente, mas a epilepsia dentro do âmbito da medicina, ela é uma descarga elétrica anormal, sincrônica, rítmica, que ela vai se manifestar de alguma forma. Então a epilepsia é o que acontece dentro do cérebro, lá no neurônio, na célula. A gente não vê epilepsia. O que nós vemos é a manifestação clínica dela. Então, o mais comum é o paciente que a gente vê agora entrando na convulsão, né, que é a manifestação clínica, né? Quando a gente vê isso, a convulsão, você pode ter as manifestações tônico-clônicas, aquela que o paciente fica se debatendo mesmo, as tônicas, que o paciente trava e fica ali, tá? E existe alguns casos também de crise, que o paciente apresenta crise de ausência, que de repente ele está conversando e fica estático, ele para, e depois de um tempo ele volta. Então, mas sem nenhum tipo de espasmo, de movimento de membros, apenas paralisa? Não, ele paralisa, às vezes paralisa. Só paralisa? Isso, o paciente pode paralisar, ele está ali fazendo uma certa atividade, a gente para, fica ali um tempo ali, às vezes teve uma crise de ausência, né? Existem manifestações também focais, então a classificação ela é bem extensa, então existem as crises complexas, as crises focais, às vezes numa crise focal o paciente manifesta só um automatismo da mão ali, né? Tem um movimento só de um membro, né? A gente fala um foco só. Então existem diversas manifestações clínicas. Existem situações que o paciente relata que sente um cheiro desagradável, por exemplo, dependendo da área do cérebro que o paciente tem aquele foco epileptogênico, ele pode ter às vezes uma manifestação de um cheiro ruim, ele fala que ele sente aquilo. Ou às vezes manifestação visual, quando está na região occipital, o paciente começa a ver como se fosse flashes, luzes. Então existem diversas manifestações que o paciente vai perceber dependendo de onde se inicia aquela crise, o foco epileptogênico. Doutor, o primeiro movimento de uma pessoa, de um paciente que tem esse quadro, como é que é uma consulta com o neuro, né, uma consulta com o clínico geral, como que ele tem que proceder? Sim, todas as pessoas, né, qualquer indivíduo da família que
tem uma crise, que se suspeita de uma crise convulsiva, para a gente definir isso, dar o diagnóstico, primeiramente tem que ser presenciada por um profissional da área da saúde habilitado, que já tem bastante experiência. Fora isso, né, depois que você confirmou, porque muitas vezes confunde, né? Existem situações que a pessoa está numa situação de um estresse muito alto, às vezes simula uma situação que não é realmente está associado a uma crise epileptogênica. Então, assim, teve a dúvida, consultar com o médico, fazer os exames complementares, aí entra o eletroencefalograma, mapeamento cerebral, vídeo eletroencefalograma, tomografia, ressonância. Todos são exames complementares que vai ajudar a embasar o diagnóstico dele. Fechando o diagnóstico, aí a gente parte para a terapia. Aí a gente tem as drogas antiepiléticas, que aí existe uma gama delas, são muito bem estudadas, a maioria são muito seguras, com os efeitos colaterais e as reações adversas já bem conhecidas na nossa prática do dia a dia. E a gente tem uma série, né, desde das mais clássicas até as mais novas. Então, são medicações de uso assim, muito seguro, desde a faixa pediátrica até os adultos. Eu queria abrir um parênteses, uma situação assim, importante de relatar, que são as crises convulsivas na criança. Então é uma situação assim que assusta muito, preocupa muito os pais, né? E muitas vezes, né, a criança não é epilética, aquilo ali pode ser que não perdure. Às vezes a convulsão pode vir associada a uma situação febril, um quadro infeccioso, geralmente um quadro viral. Então a criança pode manifestar ali um quadro convulsivo, e aquilo é pontual, né? A situação ela vai melhorar depois que passar aquele quadro infeccioso da criança, depois que melhora a febre. E um ponto muito importante é que a maioria dessas crises, que são chamadas crises convulsivas febris, né? Que as crianças têm ali entre 6 e 5 anos de idade, elas não precisam de medicação antiepilética. A criança não vai ficar tomando um antiepilético pro resto da vida. Isso é muito importante porque às vezes os pais até questionam, mas não vai precisar, meu filho não é seguro. Eu falo, não precisa, né? São situações que raramente a criança se torna epilética, geralmente não causam dano cerebral, aquela crise, e na maioria das crianças elas vão ter vida normal. Perfeito, doutor. Muito bom falar a respeito, porque essa é uma preocupação recorrente dos pais aí, né? O fato da criança ter uma crise pontual não quer dizer que ela vai carregar, né, esse problema para o resto da vida. Agora, voltando, doutor, na questão social, que eu acho muito importante a gente falar com o pessoal do rádio, com o pessoal da rede social. Inclusive você, amigo, compartilha esse conteúdo aí, manda para o WhatsApp da família, manda aí nos grupos que você tem, né? Pega a flechinha aí, encaminha também, caso você esteja no Insta. E você, amigo do YouTube, também pode copiar. Aliás, o link do YouTube é o mais indicado, porque você não precisa fazer login nenhum, né? Pode assistir de boa aí. No caso do Face, tem que ter uma conta para poder assistir. Então, encaminho, porque é um conteúdo realmente muito útil. E esse caso que a gente vai falar agora, doutor, você já fez uma menção no começo, mas eu gostaria de detalhar um pouquinho mais a respeito de qual deve ser o comportamento social da pessoa que está numa cena com alguém com crise de epilepsia ou com uma convulsão. Você poderia detalhar um pouco mais a respeito do que essa pessoa deve fazer para realmente poder ajudar? Isso é muito importante. Eu trabalhei como médico emergencista durante mais de 10 anos, trabalhei no SAMU. E muitas vezes eu fui chamado, né, a equipe foi acionada, e todos os dias isso acontece, né? São chamados para atender situações de crise convulsivas. Então, quando que a gente deve chamar, né? Quando o paciente não retorna daquela crise em consciência, quando ele não tem relato prévio, a pessoa apresentou a primeira manifestação da vida, deve-se chamar um serviço de saúde, de emergência, encaminhar aquele paciente ao hospital. Situações que o paciente volta com algum déficit, por exemplo, ele tem a crise, sempre teve, mas de repente quando ele voltou da última crise ele não está falando direito, ou não está movimentando os braços. Então qualquer sintoma que o paciente não volte plenamente, ou que ela dure demais, não durou mais de 5 minutos em crise, está convulsionando, são situações que tem que chamar o serviço de atendimento médico, de urgência, né, o SAMU ou o outro serviço de urgência, para que ele seja encaminhado ao hospital em segurança, para que ele seja atendido em segurança no local onde ele está, né. É muito importante você
estava ali próximo, viu a pessoa entrar numa situação, né, em crise convulsiva, não tente segurar o paciente. A primeira coisa é observar o ambiente. Se a pessoa estivesse batendo, tem que deixar isso, doutor? Não, dependendo assim, não evitar que ela se ponha em mais risco. Acho que a ideia é essa. Então, mas não tentar travar os membros e tal, né? Não, tentar travar os membros realmente não é indicado, não é uma conduta segura, né? Não se deve, como eu comentei, não se deve tentar segurar para o paciente não morder a língua, abraçar a pessoa, tudo isso tem muito risco até para quem está tentando ajudar. Observar o ambiente, ver situações de risco, né? Às vezes o paciente está na rua, avisar, tentar sinalizar que tem um paciente ali que está, né? Ou uma pessoa que está tendo crise. Então tudo isso é muito importante, né? E já chamar o serviço de saúde, né? Acho que toda conduta fora isso aí já é muito arriscada, porque quando a gente chega ali, o médico, o profissional médico, já vai identificar se realmente está em crise, já vai fazer uso das medicações necessárias, às vezes o paciente já vai encaminhar para o interior da ambulância, monitorizar, né? Então, existe uma parte técnica do atendimento que a gente só consegue dar se tiver um suporte mesmo ali. Então, o principal é identificou, está em crise, observa o ambiente, vê se está seguro, chama o serviço de saúde, vai ali tentar evitar que a pessoa ou role, né, o mínimo ali tentar controlar, lateralizar o paciente, mas não tentar segurar a força, né, aquele debate, porque aquilo ali realmente não vai apresentar um benefício para o paciente e ainda pode oferecer um risco para quem está tentando ajudar. Sem dúvida nenhuma, muito claro, muito bem explicado. Doutor, quero deixar o tempo aqui para a sua conclusão. Existe mais algum ponto importante que o senhor pensa que seja útil a gente deixar claro para a audiência nesse momento em relação à epilepsia, às convulsões? Pode ficar à vontade, pois não. Existe um estigma muito grande em relação à epilepsia, né? O fato de o paciente, da pessoa manifestar aquilo, mas eu quero dizer que é algo muito bem identificado já na nossa área, bem tratado. Várias pessoas, até famosos, são epiléticos e tratam e não manifestam as crises. É uma situação de muito receio, né? Principalmente pacientes adolescentes, jovens, porque tem um medo de manifestar aquela crise em público, então aquilo gera um certo tipo de trauma, né? Então, sempre que tiver uma situação, procura um profissional, né, de saúde, de preferência um especialista na área, para tratar, medicar, fazer um acompanhamento. Geralmente as pessoas levam a vida absolutamente normal, o desenvolvimento intelectual não tem interferência, a epilepsia não interfere nisso, tá? Então é muito importante ter esse acompanhamento médico, né, antes de ter qualquer tipo de estigma em relação à própria doença. Bacana, estamos aqui com o Dr. José Guilherme Amorim e esse é o nosso momento Neurosaúde pela Líder de Verdade, pelas redes também. Doutor, você viu que bacana, o pessoal tá assistindo, tá participando, né? Estão interagindo pelo WhatsApp, né? Pelo telefone da emissora, alguns comentários, muitas visualizações, muitas curtidas. O pessoal tá aprovando o conteúdo, né, doutor? Que bom, Alisson. Fico muito feliz mesmo de participar, de compartilhar, porque nem sempre a gente tem ali um acesso fácil a um especialista da nossa área, né? É um pouco restrito. E eu acho que é importante orientar bem a população, porque são situações que todos nós somos expostos, né? Então é muito legal ver esse feedback, né? Esse retorno dos ouvintes aí, dos pacientes também no consultório, que falam, doutor, eu ouvi, prestei atenção, foi legal. Isso realmente é muito gratificante, muito bom mesmo. É muito bacana. Eu acho que muito disso, doutor, se deve à clareza da tua comunicação, né? Você consegue se comunicar com o pessoal sem nenhum tipo de gargalo, de dificuldade específica, linguagem técnica, mediquês e tal, né? Então eu acho que essa facilidade da sua comunicação, ela tem tido um resultado aí muito impactante nos números que a gente tem visto, em toda a repercussão, todo o reverb que a gente tem percebido por esse quadro aqui. É um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por reservar um tempinho para a gente na sua concorridíssima agenda e a gente está sempre aqui à disposição, viu, doutor? Muito obrigado. Obrigado, Alisson, mais uma vez, e obrigado a todos. Um grande abraço.
Tá falado. Esse é o nosso momento Neurosaúde, entrevista completa. E daqui, meu amigo, você vai perceber aí as pílulas, né? Que hoje a juventude, né, Daniel, né, Ellen? A juventude hoje chama de corte, né? Isso chama corte hoje dentro da rede social. Mas no rádio a gente já tratava há 50 anos de pílulas, né? Você pega o material inteiro e corta alguns pedaços interessantes e coloca aquilo como um raciocínio fechado. E é isso que a gente tem feito durante os intervalos comerciais da emissora, por isso que você está convidado também a ouvir a grade toda, porque algumas vezes por dia pinta ali o momento Neurosaúde com o Dr. José Guilherme Amorim em pílulas, tá bom? E nas redes sociais, os papos completos estão à sua disposição no Insta da emissora, no Face e também no YouTube, tá bom, meu amigo? Eu sou Alisson Calil Cordeiro e a gente volta logo com mais conteúdos para você aqui direto da Bancada Cinza. Um abraço e até lá!